E no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma casa alugada, minimalista, mas muito aconchegante. Bem-vindos ao Decorações Reais! Começando o último Decorações Reais do ano de 2024 e também o último vídeo de 2024. Eu já quero desejar um ótimo ano para vocês, um incrível 2025, com muita saúde, paz e sucesso para vocês. Eu gostaria de mandar um abraço para todas as minhas seguidoras e seguidores maravilhosos. Eu espero estar com vocês na vida de vocês e na casa de vocês em 2025 também. Hoje nós vamos conhecer a casa da Kilzia Nogueira, do Instagram Minha Casa Cozy, mas ela também tem aqui um canal no YouTube que ela está começando agora e que eu já deixo aqui na descrição o link para vocês também irem lá se inscrever no canal dela, que ela mostra um pouquinho dessa jornada de começar a decorar essa casa alugada, uma casa linda, com muito potencial. E como eu falei no início do vídeo para vocês, a decoração da casa dela é uma decoração minimalista, mas que tem muito aconchego. E mostra muito que você sabendo colocar os itens certos nos lugares certos, a sua casa não precisa ser lotada de decorações para ser bonita. Também não precisa de decorações super caras e vários móveis planejados para ser bonita. Mas quero mostrar aqui para vocês alguns cantinhos da casa dela também. Como a casa é alugada, alguns móveis já tinha, como guarda-roupas e uma parte dos móveis da cozinha também, mas você vai ver que ela foi mudando aos poucos, foi dando uma carinha mais de lar, e mesmo que a decoração está um pouco mais minimalista, ela tem um toquezinho ali meio pro escandinavo, clássico também, que ficou bem bonito. E eu, gente, particularmente me apaixonei bastante, principalmente pela forma como ela fez a sala de estar, que olha, pegou meu coração. E é o primeiro ambiente que nós vamos conhecer agora. Então, começando com a sala de estar dela e com esse sofá maravilhoso, gente. Eu fiquei apaixonadíssima por esse sofá. Ele é um sofá de canto, não é considerado exatamente um sofá com chaise, porque o encosto ele segue. O sofá, para ser considerado com chaise, ele é o sofá com o braço e a continuação ali um pouco mais longa. Como o encosto dela continua, ele é considerado um sofá de canto. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia a maioria dos sofás são com chaise, então às vezes a gente acaba achando que é um sofá com chaise na hora de pesquisar, né? Mas é um sofá de canto. E eu gostei bastante que as pontas do sofá dela são aquelas pontas sem um encosto. Aqui em casa a gente fez nesse formato, né, de deixar um dos lados sem um encosto, e eu acho que fica bem bonito, bem elegante também. Ela traz um pouco da paleta de cores e alguns móveis no cinza mais escuro, né? Aqui e também lá no quarto. Eu acho que é uma cor muito boa. Ela tem um filhinho, o Arthur, e eu vou mostrar um pouquinho do quartinho dele também para vocês. Então, para quem tem crianças em casa, é uma opção muito boa você trazer mais ou menos esse tom, que não é nem tão escuro e nem tão claro. A gente pode ver que é uma decoração mais minimalista, mas que traz bastante personalidade e é muito aconchegante, principalmente pela forma como ela traz a iluminação daqui. Então nós podemos ver que ela colocou um abajur de chão ali atrás do sofá com uma luz quente, e ali no fundo a gente já pode ver um pedacinho da sala de jantar que tem uma luz quente também. Isso tudo deixa o ambiente muito mais gostoso, né? Muito mais aconchegante. E aí vocês já podem ver um outro cantinho ali atrás. E a ligação que ela faz de alguns móveis são muito bons também. Por exemplo, aqui ela colocou essa mesinha de centro, que é na mesma madeira e também nesse toquezinho dourado, combinando com o aparador ali do fundo e também com a mesinha de cabeceira do quarto dela. Eu amei esse tapete, ficou num tamanho perfeito para o sofá dela, e eu achei assim que trouxe uma leveza a mais para a sala de estar e também um aconchego a mais, porque como o piso dela é um porcelanato que traz um pouco mais de frieza para a decoração, para a gente trazer mais aconchego, a gente pode colocar mais tecidos, tapetes e luzes quentes. Aqui é um ângulo para vocês da parte de trás, então, do sofá, com um abajur de chão. Nem sempre, gente, é obrigatório colocar alguma coisa atrás do sofá. Se o seu sofá, a parte de trás, né, as costas do sofá,
é bonito e você não tem muito espaço para colocar um aparador ou qualquer coisa ali, não é obrigatório, não tem a necessidade. Eu achei muito bom o lugar que ela colocou ali, realmente não ficou vazio aquele canto e trouxe uma decoração para a parede também, que além de ser o abajur, também é a luz que esse abajur emite. Um outro ângulo que aqui ela tirou o abajur e colocou a árvore de Natal, que ficou a coisa mais linda, né, gente? Eu amei a cor das paredes e lá no canal do YouTube dela, ela fala quais são as cores que ela usou na casa. No Instagram também. Então, se você quiser saber, é só você ir nas redes sociais dela, Instagram, no YouTube, que eu vou deixar sempre o link aqui na descrição. E como vocês podem ver, ela tem o aparador ali atrás. Muita gente me pergunta, Carol, eu posso misturar preto e dourado na decoração? Pode, gente, pode misturar preto e dourado na decoração, né? Nos metais, ficam muito legais, mas é o que eu sempre falo para vocês, você precisa fazer essa mistura na casa toda. Aqui ela tem o dourado ali na mesinha de centro e ela tem o dourado aqui no aparador, que são da mesma madeira e o mesmo dourado, mas ela traz vários detalhes no preto. Aqui, por exemplo, ela trouxe nos pendentes, que ficou muito legal essa ideia dos pendentes ao lado do aparador. Ela traz o livro caixa com toquezinho de preto, ela traz também a moldura do espelho com toque de preto, então ela faz essa mistura do dourado com o preto. E aqui um outro ângulo para vocês, com uma manta e almofadas, para você que está sentindo que falta mais um toquezinho de aconchego para decoração, é uma boa opção também você trazer a manta e as almofadas. Não é obrigatório, mas na maioria das vezes sempre fica muito legal. Agora nós vamos ver o cantinho ali do rack dela, que eu amei a ideia, gente, eu amei a ideia que ela fez aqui. Então ela trouxe o boiserie. Ela mostrou como ela fez o boiserie, né? O boiserie de EVA. Eu gostei muito da forma como ela trouxe o boiserie, que ao invés dela trazer um quadrado e encaixar a TV dentro, ela fez os dois retângulos e colocou a TV no meio. Assim, a gente não sente que a TV ficou meio perdida dentro do quadrado e que ainda falta alguma coisa na parte de cima, porque eu já vi várias vezes sendo feito esse boiserie e como a TV ela não vai ficar exatamente no meio da parede, dá a sensação de que falta mais alguma coisa na parte de cima. Então eu gostei muito. As arandelas na lateral ficaram perfeitas, trouxeram uma luz muito bonita e a decoração que precisava para essa parede. Novamente ela traz o toque do dourado ali. E vocês estão vendo esse rack? Eu acho que eu já dei essa dica para vocês e eu amei a forma como ela instalou. Ele não é um rack suspenso, mas ela fez com que ele fosse um rack suspenso. Esse rack, ele é um modelo muito comum, que eu tenho certeza que vocês já viram bastante por aí. Ele vem com o pezinho, ele é o rack Classic e ela não instalou os pés. E ela falou que ela fez um esquema para colocar esse rack suspenso. Esse aqui é um modelo de rack, gente, que é muito difícil encontrar aqui no Brasil. Inclusive, eu estava de olho aqui para casa em um rack parecido com esse. Eu amei a ideia, mas já não vai dar tempo mais porque eu já comprei o meu novo. Mas eu gostei muito da ideia que ela fez aqui. Esse rack ele é muito bonito e ela deixou ele de forma suspensa, trouxe algumas decorações e vocês podem ver que o rack ele não está indo na parede toda. Muita gente me perguntou, o rack tem que ir na parede toda? Nem sempre. E eu sempre falo que nem toda dica é uma regra para você seguir na sua casa, vai depender muito do formato da sua casa. Aqui ela trouxe esse rack, não sei se ele é o de 2,20 metros ou de 1,80 m, mas ele não precisou preencher a parede toda, mas não quer dizer que o restante da parede tem que ficar vazia. Ela trouxe o boiserie para preencher essa parede, não só boiserie, mas as arandelas também. Também não adianta você ter uma parede de 3 metros e trazer o rack de 1 metro. Então o rack ele fica muito menor do que a parede e aí se você não traz mais nada em volta, realmente vai ficar super vazio por ali. Então você tem que ter ali a noção de trazer um rack de um tamanho interessante, não precisa vir na parede toda, mas você precisa preencher o restante dessa parede que sobrar. Mais de frente aqui para vocês verem, então vocês estão vendo que ele tem um risquinho que parece uma gavetinha ali na parte de cima, não é, é só um detalhezinho da porta desse rack Classic.
E ele é uma portinha realmente que você abre, uma portinha pivotante, mas bem bonito. Eu amei a decoração aqui também. Ela trouxe algumas decorações ali de Natal. E em 2025, na turma da decoração, nós vamos ter vários novos módulos por lá e também vamos renovar alguns módulos, trazendo vídeos novos. Mas você já pode ver todos os vídeos disponíveis na nossa aba de cursos aqui no nosso canal mesmo. E você pode se inscrever através do botãozinho Seja Membro ou clicando em qualquer vídeo ali que mostra que é dos membros, né, da turma da decoração, ele vai te direcionar para você fazer a assinatura do Seja Membro. É apenas R$19,99 por mês e eu indico muito vocês começarem em 2025 aprendendo a como decorar antes de começar a comprar as coisas, porque muita gente erra e acaba gastando um dinheiro ali e vê que as coisas não ficaram legais, não se combinaram porque não fez o planejamento e não fez o estudo do que precisava fazer antes. Então eu tenho certeza que lá na turma da decoração vocês vão conseguir aprender isso. Nós temos vários módulos para te ajudar, principalmente agora no início do ano. Agora conhecendo a sala de jantar dela, uma sala também muito linda, aconchegante. Aqui na imagem não parece, mas vocês viram na outra que a luz dessa sala de jantar é quente. Então, depende aí, gente, da forma como tira a foto, né? E que acaba mudando um pouco da cor da luz. Aqui em casa, todas as nossas luzes são quentes, são 3.000 kelvins. Mas na hora que eu tiro foto, às vezes ela fica um pouco mais fria. Então, depende muito ali da forma como é tirado a foto, o celular também. E ela traz aqui uma coisa que eu não falei na sala de estar, mas ela fez na sala de estar, jantar, quarto, que é a cortina de trilho. Para você que não tem nada que vai te impedir de colocar a cortina no teto, você pode colocar essa cortina de trilho. E olha só que coisa mais linda que fica do teto ao chão. Eu prefiro muito mais a cortina de trilho do que a cortina de varão. E se você quer colocar nesse estilo, mas precisa ser um varão, você pode usar estilo minha, que é o varão wave, né? Que ele é o varão estilo trilho, que você coloca com os ilhós de trilho ali, a cortina que fica muito mais bonita. Então ela trouxe a cortina aqui, as cortinas todas iguais, que ficaram muito bonitas. A mesa de jantar com as cadeiras Katrina, que são assim um xodó pra mim, eu adoro essas cadeiras. E ela traz dois quadrinhos ali que eu gostei muito da forma como ela colocou. Ao invés de colocar um do lado do outro, ela trouxe um pouquinho mais pra cima, outro um pouquinho mais pra baixo. Isso já traz um toque diferente para a decoração. Às vezes, gente, uma forma diferente de instalar uma decoração já dá outra cara. Porque a gente acaba sempre indo no mais simples, no mais óbvio, no que todo mundo tá fazendo. E a sua casa acaba ficando ali igual ao que todo mundo tá fazendo. Isso é um problema? De maneira alguma. Mas se você quer dar um toquezinho diferente, às vezes só a forma como você muda o quadro já fica muito legal. Eu amei esse pendente é super atemporal, um pendente que combina com qualquer estilo de decoração e também, dependendo da cor como você traz aqui, qualquer paleta de cores também. Ficou muito bonito. Um outro ângulo mostrando que ela também tem uma cristaleira aqui na sala de jantar, que ficou muito bonita. Muita gente me pergunta também, Carol, posso colocar cristaleira na sala de estar? Poder pode, depende do formato e do estilo da sua sala de estar, mas eu tenho preferência que a cristaleira fique na sala de jantar ou cozinha, porque os itens que vão dentro da cristaleira são relacionados à comida, né? São taças, pratos, copos, e isso tem que ser relacionado a ambientes que também têm relação com comida, né? Como sala de jantar e cozinha, ou até mesmo uma arinha gourmet ali, se você tiver. Então eu achei bem bonitinho, eu gosto muito dessa cristaleira ter uma luz dentro também, porque eu gosto que tem uma luz, né, sempre fica muito mais bonito na decoração e ela chama bastante atenção. Um último ângulo aqui para vocês verem, então, a sala de jantar, dá para ver a sala de estar. E a cristaleira ali também combinou muito bem com a mesa e com o restante da decoração. Agora nós vamos conhecer a cozinha. Mas eu queria mostrar para vocês um antes e um depois. Muitas vezes a gente fica preso à cozinha que já tem no local, né? Você aluga uma casa, um apartamento, já tem uma cozinha. E às vezes a cozinha ela tá meio simples ali.
E você pode fazer, gente, algumas alterações ali que não vão ter problema mais para frente se você precisar devolver a casa se for alugada, ou se você comprou a casa com essa cozinha, você pode trazer um toque diferente para ela também. E foi o que a Kilzia fez. Eu gostei muito. Ela ainda está fazendo as mudanças nessa cozinha, mas o toquezinho que ela já deu já deixou muito mais especial. Então, mostrando aqui a cozinha para vocês, a cozinha é uma cozinha simples, branca, com uma pedra cinza, legal que combina também um pouquinho ali com o sofá. Carol, a pedra precisa combinar? Se puder, ok, mas às vezes não tem o que fazer, que a pedra realmente é uma pedra preta e você não tem mais nenhuma decoração preta na sua casa, não tem problema, gente, não vai fazer grandes diferenças, né? Não vai ser uma coisa, ai meu Deus, essa pedra está estragando a minha casa, fiquem tranquilos, tá bom? E eu achei bem bonito aqui, mas ela traz um toque diferente. Primeiro, vamos começar pelas decorações da bancada, né, que ela trouxe. Então, ela já trouxe algumas decorações, isso já traz o seu toque, a sua carinha, deixa a casa mais especial. Ela também colocou ali aquele carrinho que eu gosto bastante, sempre trago ele aqui para vocês nos achadinhos. Os potes, né, de mantimentos, os potinhos combinando com o restante da decoração. Aqui um outro ângulo para vocês verem também, não é lotado de itens em cima da bancada, um ou outro item que você também pode ir colocando para deixar mais bonito, mais aconchegante aqui também. E agora um depois para vocês. Ela trouxe um amadeirado na parte de baixo desse armário superior e uma fita de LED quente. Aqui não tá tão quente, mas é uma fita de LED quente. Ficou muito bonito. Ela também trouxe outras prateleiras, mas eu acabei não trazendo a imagem aqui para vocês. Mas esse toquezinho de madeira que ela trouxe já deu outra cara para a cozinha. O toquezinho da iluminação que ela trouxe já deu outra cara para essa cozinha também. Então é o que eu falo para vocês. Às vezes a cozinha tá ali meio pronta, não tá tão legal. Talvez a cor realmente, é um azul, um amarelo, que não tá combinando com a minha decoração. Você pode envelopar essas portas, esses armários, e depois você pode retirar, né? Muito mais fácil do que pintar também. Deixa muito mais bonito. Talvez você pode trocar ali o puxador também e depois, quando você for devolver, você guarda os puxadores antigos e volta os puxadores também. Então assim você vai fazendo essas pequenas modificações na sua casa, deixando ela mais a sua carinha e muito mais bonita. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, já aproveita e deixa o seu último like de 2024 aqui pra gente. E se você chegou agora no último vídeo de 2024, já aproveita e se inscreve para você começar 2025 aprendendo muito e decorando a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Agora nós vamos conhecer o quarto dela, que ficou muito aconchegante também. Eu amei. E aqui, como eu falei pra vocês, a cabeceira também é mais ou menos no tom do sofá, então ela traz um pouco desse cinza aqui pro quarto também. Ela fez essa meia parede, esse boiserie mais americano, aqui pro quarto, e eu gostei muito. Ela poderia fazer tanto do outro boiserie quanto desse, então ela escolheu fazer essa meia parede do boiserie, ficou muito bonita, e é legal que ela segue mais ou menos ali um toque do escandinavo, como eu falei, que combina ali com a sala de jantar, e as mesinhas de cabeceira são no mesmo modelo que o aparador da sala de estar. Ela também trouxe aqui os abajures com uma luz quente para deixar esse quarto mais aconchegante. E vocês também já podem ver ali a cortina dela no mesmo estilo das outras cortinas da sala de jantar e da sala de estar. Um outro ângulo para vocês verem melhor a cortina. Olha como fica lindo, gente. É só você instalar realmente o trilho no teto e vir com a cortina no tamanho correto. Já dei a dica aqui para vocês. E também tem aulas lá na turma da decoração sobre o tamanho correto e quantidade de tecido para a cortina, para que ela fique assim, ó, perfeita, cheia de ondinhas. Então lá na turma da decoração eu tenho alguns vídeos sobre cortina e agora em 2025 eu vou trazer mais vídeos sobre cortinas lá na turma da decoração também. Mas aqui vocês já podem ver, é uma cortina dupla, né, que ela traz tanto o voalzinho ali, o forro, quanto o tecido mais grosso na parte de trás. Não sei dizer se é um blackout, eu creio que sim, né, pela iluminação da janela. E a roupa de cama também, ela combina super bem ali com a cabeceira. Mais próximo para vocês verem o modelinho da cabeceira, olha que coisa mais linda, combinando com o móvel lá da sala de estar. Então você pode ir fazendo essas combinações. Ai, mas
fica bonito usar conjuntinhos? Fica, gente. Se você souber usar os conjuntinhos, fica muito legal, muito bonito. Eu sei que tem muitos outros profissionais que falam para não usar conjuntinhos, mas é quando você vai lá e você compra todos os móveis de um modelo só para colocar dentro do ambiente. E às vezes, realmente, aquilo acaba ficando muito pesado, muito conjuntinho mesmo. Mas você trazer, por exemplo, o guarda-roupa e a mesinha de cabeceira combinando, mais a cama de um formato diferente, você muda um pouco. Ou então, você traz, assim como ela, a mesa de cabeceira e um aparador lá na sala de estar, fica perfeito também. Então, assim você vai fazendo a ligação do estilo de decoração e da paleta de cores da sua casa. Um outro ângulo aqui, ela trouxe essa cômoda, que é a cômoda Jasper. Gente, essa cômoda é linda demais. Eu também amo o rack dessa linha, a mesinha de cabeceira dessa linha também, que é muito bonita. Então, por exemplo, ela traz a cômoda e a mesinha de cabeceira, fica super legal também. Pode trazer o rack, que já tá um pouco mais distante, então fica muito bonito. É legal essa questão da cômoda, porque ela ainda tem muito espaço para guardar, porque cômoda cabe bastante coisa dobrada ali, e ela traz na parte de cima a TV. Então ela pode ter ali a TV. Gostei que ela traz o detalhe no dourado aqui pro quarto também, através da cômoda, né, os detalhezinhos da cômoda e também o espelho ali ao lado. E tudo isso, gente, tudo isso, se ela precisar sair da casa e ir para uma outra casa, a personalidade dela continua na outra casa, porque ela vai trazer os mesmos itens, né? Ela vai pegar todos os móveis e ela vai levar para uma outra casa. Vai fazer uma adaptação ou outra, mas continua sendo o estilo dela, continua sendo ali os móveis dela indo para um outro lugar também. Então isso não quer dizer que uma casa alugada não pode ter uma personalidade. É você que dá a personalidade e você pode dar através desses móveis soltos. Aqui um outro ângulo para vocês verem, que ela tem um guarda-roupa ali, que é um guarda-roupa que já estava na casa. Então o legal é que eles eram brancos, né? Então já combinou com a decoração dela, mas se fosse de outra cor, ela poderia envelopar, como eu dei essa dica para vocês, e assim combinaria melhor com a decoração dela também. Conhecendo aqui um pouquinho do quarto do Arthur, o filhinho dela, ela trouxe um quarto estilo montessoriano, né, que é essa caminha muito fofa, gente, eu adoro essa caminha. Ela também traz esse boiserie meia parede mais americano pro quartinho do filho dela. Isso é legal, que faz a ligação também do quarto infantil com alguns itens da casa, como ela fez com o quarto dela também, mas sem deixar de ter a personalidade de um quarto infantil. E um outro ângulo, ela também fez um cantinho de brinquedos para ele, tem ali o armário de brinquedos, tem a mesinha para ele pintar, desenhar. Então eu acho super fofo, eu acho muito legal trazer sim alguns móveis e decorações para quarto infantil, mesmo assim combinando com a decoração do quarto. E nem sempre a gente precisa comprar um móvel colorido para o quarto da criança ou um móvel que tenha um personagem. Você pode adicionar isso depois. E assim você consegue manter esses móveis por muito mais tempo. Às vezes a criança tem um novo personagem favorito depois e os móveis continuam por ali também. E para finalizar, a gente vai ver um pouquinho da lavanderia dela, que ela mandou fazer alguns móveis que ficaram muito legais. E ela falou que era um sonho dela ter uma lavanderia dessa forma. Então esse aqui é o antes da lavanderia dela. Ela trocou o revestimento, eu não sei se ela fez por cima ou se ela trocou o revestimento aqui da parede. Então tinha só a máquina e ali um tanque simples. E esse aqui ficou depois, então ela mandou fazer essa pedra contínua, o armário, que deu muito espaço para ela guardar as coisas por ali. Colocou o revestimento de Metro White de uma forma bem legal, que foi na vertical ao invés da horizontal. Aqui um outro cantinho para vocês verem que ela também traz um toque especial, um vaso de flores, então, que eu sempre falo para vocês, às vezes um item super simples já dá outra cara para sua lavanderia, para o seu banheiro ou qualquer ambiente que a maioria das pessoas acabam não decorando, né? E ela também colocou ali os vidrinhos, né, com os produtos de limpeza padronizados. Do outro lado, ela mandou fazer também um armário, acho que para colocar vassouras, produtos, e um armário mais baixo ali também,
estilo banquinho, que ficou muito legal. E se eu não me engano, são gavetas. Não sei se são as gavetas para colocar roupa suja, mas se for, é uma ótima ideia, porque assim você pode ir separando as cores também e depois ir lavando por cor, gente. Ajuda bastante, viu? Eu queria muito fazer isso aqui em casa, não tenho espaço, mas quem sabe quando eu tiver uma casa também, a gente pode fazer. Bom, esse foi um pouquinho da casa da Kilzia. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham um 2025 incrível. Aproveitando, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.